1 Timóteo 4, de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da vida futura. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, esta carta é chamada de pastoral, porque foi escrita por um pastor veterano, em final de carreira, experiente, com uma bagagem muito grande, um homem chamado por Deus para um jovem pastor, calouro, iniciante. Tudo dá a entender, pela leitura dos conselhos de Paulo, de certa forma inseguro e inexperiente. Então nós temos a carta de um pastor experiente para um pastor inexperiente, uma carta de um pastor veterano com uma ampla bagagem pastoral para um pastor iniciando. E Paulo escreveu esta carta provavelmente depois de ter escrito a carta para a igreja de Éfeso. Provavelmente ele já estava livre da prisão domiciliar em Roma, e ele escreveu esta carta para Timóteo, que a essa altura estava pastoreando a igreja de Éfeso. Os irmãos podem ver no capítulo 1, versículo 3: conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso. Então Paulo deixou Timóteo em Éfeso, ele foi para a Macedônia, para a igreja dos Filipenses, dos Tessalonicenses, talvez Bereia, depois foi para Corinto, quem sabe. O fato é que ele deixou Timóteo em Éfeso, com o seguinte propósito: para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, na versão Almeida século 21, doutrina falsa. Tem um asterístico em nossa versão, e lá na nota de rodapé está escrito doutrina falsa. Também nós temos em 1 Timóteo 6, 3, Paulo dizendo: se alguém ensina alguma outra doutrina, também tem asterístico, e na nota de rodapé tem doutrina falsa. Diz o apóstolo: e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante. E ele continua dizendo o que é. E o que é possível constatar das duas cartas? Que aquilo que o apóstolo havia predito ao se despedir dos pastores da igreja de Éfeso. Os irmãos sabem que Paulo, ele chama de Mileto os pastores, os presbíteros, os bispos da igreja de Éfeso, e ele então dirige-se a eles dizendo: eu sei que depois da minha partida, porque ele não voltou mais a ver os pastores de Éfeso, muito menos a igreja de Éfeso. Portanto, é uma despedida e são as últimas palavras de aconselhamento para aqueles presbíteros pastores. Ele disse: eu sei, e ele fala com uma convicção de quem está sob inspiração do Espírito. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Lobos cruéis. E ele também diz: eu também sei que dentre vós se levantarão
homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos. Então, Paulo sabia que de fora entrariam lobos devoradores e de dentro se levantariam falsos irmãos para devorar a igreja. E quando lemos no livro do Apocalipse a carta do Senhor para a igreja de Éfeso, encontramos uma igreja doutrinariamente capaz de submeter aqueles que se apresentavam como apóstolos e rejeitá-los e refutá-los, porque os encontraram mentirosos, não eram genuínos pregadores do Evangelho. E agora, ao ler a carta, o apóstolo deixa Timóteo em Éfeso para que ele impedisse que na igreja doutrinas falsas fossem pregadas. E ele, portanto, agora ele se dirige a Timóteo dizendo, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Quando ele diz essas coisas, ele está se referindo exatamente ao quê? Vejamos o seguinte, nós temos em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo dizendo, esta orientação tem como objetivo o amor. Então, Paulo chamou esta carta de uma carta orientadora, esta orientação. No verso 18 do mesmo capítulo, ele diz, dirijo essa orientação a ti. Assim o apóstolo considerou essa carta uma orientação de um pastor veterano e experimentado para um pastor jovem, calouro e inexperiente. Nós encontramos Paulo também em 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, dizendo, mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas. Quais? As orientações pastorais. Nós encontramos em 4, versículo 6, ele dizendo, ensinando essas coisas. No versículo 11, capítulo 4, verso 11, ordena e ensina essas coisas. Nós encontramos nos versículos 15 e 16, ocupa-te dessas coisas, diz o apóstolo, dedica-te inteiramente a elas. No versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Portanto, quais eram essas coisas? Todas as orientações, toda a revelação, todas as verdades de Deus, todo o corpo doutrinário, toda a orientação para que Timóteo saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Então, ele diz, verso 6, ensinando essas coisas. E no contexto imediato, os irmãos observem no capítulo 4, verso 1, o apóstolo declarando que o Espírito de Deus afirma e o faz expressamente, de modo claro, de modo nítido, de modo enfático, sem que haja qualquer sombra de dúvidas. O Espírito afirma o quê? Que nos últimos tempos, que são os nossos tempos, são os tempos entre a primeira e a segunda manifestações do Senhor, o que acontecerá? Diz o apóstolo, alguns, graças a Deus, somente alguns e não todos, mas alguns se desviarão da fé, apostasia, eles abandonarão a fé. Em segundo lugar, nos últimos tempos, afirma expressamente o Espírito de Deus, alguns darão ouvidos a espíritos enganosos, por detrás dos pregadores e dos mestres, daqueles que estão ministrando nas igrejas, nos púlpitos e nas salas de aula, existem, diz o apóstolo, espíritos enganadores. Também alguns darão ouvidos a doutrinas de demônios. Os exegetas dizem que darão ouvidos, traduz uma palavra que significa muito mais do que escutar.
se devotarão, darão atenção, se comprometerão, serão picados por esse veneno, serão contaminados com o vírus. Por quê? Porque esses espíritos enganadores e esses demônios que ensinam doutrinas corrompidas e distorcidas, embora sutis, eles estão sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Portanto, através de homens hipócritas e mentirosos, os espíritos enganadores e os demônios transmitirão dentro da igreja ao povo de Deus doutrinas falsas. E dentre elas proibiam o casamento e alguns alimentos, e ensinavam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Haviam os ascetas, algum tipo de cristianismo em que distorcido pela visão de que se a matéria é má e se o mundo é mau, tudo que é material é mau. Então, como se livrar do mal? Se abstendo do casamento. Mas o casamento é bíblico. Deus criou a família. Não casar é exceção à regra. Como haviam pregadores proibindo o casamento. Por quê? Porque no casamento as relações sexuais são materiais, e tudo o que é material vai poluir a alma. E posteriormente há um gnosticismo que se desenvolve tanto com o ascetismo, abster-se de tudo que é material para não contaminar a alma, ou um ascetismo que era bem mais licencioso, dizendo: já que a matéria não ofende a alma, vamos pintar e bordar e nos entreguemos às promiscuidades, porque elas não farão mal ao nosso espírito. Tudo isso surgiu no meio cristão. E o apóstolo diz: ensinando essas coisas aos irmãos, Timóteo, serás um bom ministro. E aqui o apóstolo apresenta 3 deveres que Timóteo não poderia deixar de cumprir. Primeiro, ensinar essas coisas. Em segundo lugar, verso 7, rejeita as fábulas profanas e insensatas. E ainda no verso 7, exercita-te na piedade. Esses seriam os 3 deveres que Timóteo tinha que cumprir como pastor. Ensinar essas coisas. Quais coisas? A doutrina da criação. Ele está expondo que Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graças. Ele diz que tudo que Deus criou é bom. E se tudo que Deus criou é bom, não deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Ele também ensina que a oração santifica o alimento. Se porventura aquele alimento está contaminado porque foi dedicado a uma divindade, aquela carne daquele animal foi sacrificado a um ídolo, e você não sabe disso, mas ao orar, se alguma coisa foi feita, você santifica, porque você dá graças ao reconhecer que são as boas dádivas do Criador e da criação. Então, ensinando essas coisas, esse era o primeiro dever de Timóteo: ensinar essas coisas, a sã doutrina, as verdades reveladas por Deus. E aqui eu reenfatizo a importância do papel diaconal, para que o pastor ele não se desvie do ministério da palavra e da oração. Precisamos de diáconos que liberem o pastor de uma série de atividades que uma igreja tem e demanda e precisa, de modo que não desvie o seu tempo, a sua capacidade e o seu ministério em tarefas que não são suas, porque a tarefa principal do pastor é ensinar essas coisas, expor. A palavra ensinar aqui, segundo os exegetas, é a tradução de uma palavra que literalmente significa colocar debaixo, para dar a ideia de que o ensino é fundamental, é basilar, é alicerce.
Também esta palavra era usada para descrever os comerciantes que faziam a exposição das suas mercadorias para o freguês, ou do garçom que apresentava às pessoas aquilo que elas poderiam comer e se alimentar. Portanto, qual era a missão de Timóteo? Expor a palavra, era lançar o fundamento doutrinário da igreja, para que a igreja estivesse sobre um sólido fundamento da sã doutrina. Só Timóteo protegeria a igreja dos lobos vorazes devoradores que ele profetizara em Atos 20. Tanto os de dentro quanto os de fora, se ele fosse comprometido com o ensino. Toda pregação tem ensino. Você pode ensinar sem estar pregando, mas se você é um pregador genuíno, é impossível pregar sem ensinar, porque a verdadeira pregação é expositiva, ela contém o ensino das verdades de Deus e a sua aplicação de modo relevante para a vida cotidiana e odierna. Então, qual era a missão de Timóteo? Ensinar essas coisas, em especial no contexto, a doutrina da criação, a doutrina do Criador, para não cairmos numa relação equivocada com aquilo que Deus fez e não utilizemos de maneira errada a boa criação do nosso Deus. Se Timóteo fizesse isso, diz o apóstolo, serás bom ministro. Ministro traduz a palavra grega diácono. Aqui o apóstolo não está se referindo ao ofício. Ele acabara de fazer a exposição no capítulo 3 das qualidades morais, espirituais, familiares e espirituais dos bispos, pastores, presbíteros. Na sequência, ele também fala das características pessoais, morais, espirituais e emocionais dos diáconos. E ele está se referindo ao ofício. Mas aqui ele está se dirigindo a Timóteo. Timóteo não era diácono, era pastor. Todo pastor é um diácono, mas nem todo diácono é um pastor. Todos os cristãos, salvos pela graça por meio da fé, são servos, são diáconos. E Paulo está dizendo, se você ensinar, se você se dedicar a pregar e a ensinar a verdade de Deus no gabinete, de casa em casa, no púlpito, nos estúdios, se você se dedicar ao ministério da palavra, serás um bom ministro de Cristo Jesus. E é tão bom saber que é possível ser um bom ministro, um bom diácono. Existem servos que fazem mal feito o trabalho. E diácono é servo, é escravo. Mas o pastor que se dedica ao ministério da palavra, ele é um bom diácono, ele é um bom ministro de Cristo Jesus. Lamentavelmente, quantos pastores despreparados nos púlpitos, com sermões rasos, que não nutrem, não alimentam o rebanho, porque são pastores descomprometidos com a palavra de Deus. Quantos pastores ganhando tempo com casos, histórias e ilustrações e não alimentam o rebanho, por quê? Porque não estão ensinando essas coisas. Assim, meus irmãos, um bom pastor, um bom ministro, seja ele pastor, diácono por ofício ou não, é aquele que está comprometido com a palavra de Deus e ensina pela pregação, pelo aconselhamento, pela visitação, as verdades reveladas por Deus. E agora observem no texto que se Timóteo cumprisse esse dever de ensinar essas coisas, além de ser um bom ministro de Cristo Jesus, ele seria um ministro nutrido pelas palavras da fé, nutrido pelas palavras da boa doutrina, que tem seguido.
E isso é interessante porque, se Timóteo nutrisse a igreja com a palavra, ele automaticamente seria um ministro nutrido, alimentado. Assim, o pastor que alimenta o rebanho é um pastor que, antes de alimentar um rebanho, ele se alimentou, porque você só pode dar o que você tem. Quando ele escreve e ele fala com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: cuida de ti mesmo. E depois ele diz: cuida do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas, Timóteo, se você não nutrir o seu coração, a sua alma, com as verdades de Deus e da palavra, como você nutrirá e alimentará a igreja de Deus? Impossível. Portanto, todo pastor comprometido em ensinar essas coisas, a palavra, a revelação de Deus, ele não só é um bom ministro de Cristo Jesus, mas ele também é um ministro nutrido, alimentado. Do quê? Pelas palavras da fé. A ideia é as palavras que brotam, que são oriundas da fé e que pertencem à fé. E aqui a fé não é a fé confiança, a fé para orar, para ver Deus se manifestar, a fé como corpo doutrinário, as palavras da fé. Quando se lê fé cristã, você pode estar se referindo a todo o corpo de doutrinas, ao conjunto das verdades reveladas que constituem o conteúdo daquilo que cremos, a nossa fé, a palavra de Deus. Então, ensinando essas coisas, serás bom ministro, serás um ministro nutrido pelas palavras que brotam da fé, da sã doutrina, ou da boa doutrina, didascalia, doutrina, da boa doutrina, não da doutrina falsa, herética, desvirtuada, corrompida, como os falsos mestres que Timóteo deveria combater. E os irmãos sabem que não tem melhor combate ou refutação ao erro do que ensinar o que é certo e o que é verdadeiro. Eu não me esqueço, porque, e já mencionei aqui do púlpito algumas vezes, que li e aprendi que os policiais canadenses, eles não perdem tempo estudando e aprendendo a identificar notas falsas de dólar. Todo o seu treinamento são com notas genuínas. Por quê? Porque quando ele aprende e conhece todas as características de uma nota genuína, quando bate uma falsa na mão, ele detecta imediatamente. Não precisamos nos debruçar sobre heresias para conhecê-las. Não precisamos gastar tanto tempo estudando tanta coisa, porque se nós nos dedicarmos à boa doutrina, na hora que a doutrina errada, herética, desvirtuada nos for apresentada, o nosso filtro teológico imediatamente detectará. Lamentavelmente, os seminários, nós somos obrigados a ler muita coisa, coisa que jamais deveríamos trazer para o púlpito. Teólogos incrédulos que não acreditam no poder do sangue, teologias anêmicas como de Tillich e tantas outras coisas. Eu tive que fazer um trabalho difícil em cima de uma obra de teologia sistemática e eu perguntei: isso não serve para nada, jamais utilizarei isso no púlpito. E se perde muito tempo estudando. Por exemplo, os irmãos estão questionando se Timóteo, a carta a Timóteo foi escrita por Paulo. Não, porque eu vou perder tanto tempo estudando as ideias dos que defendem que não foi ele o autor. O nosso contexto não é um contexto de refutação. Portanto, podemos gastar mais tempo ou investir mais tempo nos bons estudos daquilo que edificará. Então, são as palavras da fé, são as palavras da boa doutrina. E observem que tem seguido. Timóteo era um discípulo das palavras da fé. Timóteo era um discípulo da boa doutrina. Ele seguia, ele era um seguidor.
Ser cristão é ser discípulo, é ser aprendiz de Cristo. E aprendiz do quê? Do que Cristo ensinou e revelou. Portanto, ensinando essas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo, também serás um ministro alimentado, nutrido das palavras da fé e da boa doutrina, que ele deve ser um seguidor, um discípulo, porque o pastor não é apenas um pregador de ideias, ele é um seguidor das verdades que ele prega, ele crê naquilo que ele prega, ele acredita com todas as forças do seu ser, em cada palavra que ele pronuncia do púlpito, porque ele segue a verdade revelada, é discípulo da verdade, e a verdade é Cristo. Portanto, qual deveria ser a primeira tarefa de Timóteo? Ensinar. A segunda, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. A palavra fábula é a tradução da palavra mito, no grego, e profanas, porque não procedem do Deus Santo, são comuns, são de homens, são mitos. Se os irmãos estudarem o hinduísmo e várias outras religiões, verão que elas estão fundamentadas sobre mitos, fábulas, e muitos querem dizer que Gênesis, por exemplo, é mito, mas Lucas, escrevendo para Teófilo, ele deixa claro haver feito uma pesquisa, que o Evangelho era um empreendimento, narrar de modo coordenado, em ordem, os fatos, e não fábulas, mitos, invenções, criações humanas. Ele narrou de modo ordeiro os fatos que entre nós se realizaram, e ele procurou as fontes primárias, as testemunhas oculares, os ministros da palavra. A fé cristã está fundamentada em fatos, a encarnação do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus, a ressurreição do Filho de Deus. Nós não seguimos fábulas, mitos profanos e insensatos. A palavra insensata é a tradução de velhas, e era muito comum essa palavra ser usada de uma maneira jocosa para pessoas que eram de uma crendice limitada, pessoas que acreditavam em tudo, e que repassavam aquilo, pessoas idosas, mulheres idosas, com uma crendice ilimitada, acreditando em tudo que ouviam, e que passavam à frente, principalmente para as crianças. E Paulo está dizendo, rejeita. Essa é a tua missão, não é só positiva, ensina a verdade de Deus, é também rejeita mitos, fábulas, profanas e insensatas. Não seja curioso, haviam pessoas lá, ele já havia dito isso no primeiro capítulo, haviam pessoas que se dedicavam às fábulas, às genealogias intermináveis, e perdiam tempo com aquilo que não promovia o propósito de Deus. Portanto, Timóteo tinha como tarefa ensinar e simultaneamente e paralelamente rejeitar, não aceitar e proibir no seio da igreja que doutrinas erradas sejam pregadas. E hoje, meus irmãos, muita gente vai para o YouTube e lá tem de tudo. E tem muita gente ouvindo pregadoras e pregadores ensinando coisas erradas. Uma delas, muito conhecida, que está montando uma igreja de brasileiros lá nos Estados Unidos, negando a divindade de Jesus Cristo, negando que ele era o Deus-homem, o homem-Deus. Irmãos, cuidado com o que está sendo pregado. Em terceiro lugar, o que Timóteo deveria fazer? Exercita-te na piedade, gimnazo. E no versículo 8, o exercício físico
São duas palavras da onde vem a palavra ginásio, ginástica, que nós conhecemos muito bem. Timóteo deveria exercitar-se. É uma ordem, está no imperativo, é uma ordem para ser obedecida de modo ininterrupto. O tempo presente indica a continuidade, e ele deveria exercitar-se na piedade. Eu morei muitos anos em frente de uma academia, e ao acordar às 5 horas da manhã, eu fazia questão de ir na janela. A academia já estava aberta, muita gente treinando. E quando eu chegava lá, às vezes 6 horas, antes das 6 horas, gente de banho tomado, arrumado, indo trabalhar, exercitando-se. Todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes. Muitos de nós aqui acordam cedo e gastam 1 hora e meia fazendo aeróbico, musculação, exercitando-se. Mas quantos se exercitam na piedade? Nós já compreendemos, e o apóstolo Paulo não tinha essa compreensão, porque ele diz que o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Hoje nós sabemos que ele é proveitoso para muita coisa, mas vamos colocá-lo no seu contexto, a sua época. O exercício físico, hoje, todos, ou a maioria já entendeu. Tenho ouvido alguns profissionais da área de saúde dizendo que há uma relação direta entre falta de musculatura e demência, principalmente a musculatura das pernas. Se você envelhece sem musculatura, o risco de demência, de Alzheimer, de ser uma pessoa fraca é muito grande. Então, todos estão estimulados, as academias estão se multiplicando e elas estão lotadas. Tem muita gente por mera questão de vaidade, de estética, outros por saúde, por querer ter qualidade de vida. O fato é que existem pessoas hoje dedicando hora e meia, 2 horas na academia, e que pagam o preço, acordam 4 da manhã, 4 e meia da manhã para estar na academia. Já existem nas grandes metrópoles academias 24 horas funcionando, e tem gente todo o tempo todo. Porque as pessoas descobriram a importância, a necessidade dos exercícios. Mas tem muitos cristãos que gastam 1 hora e meia na academia, mas não gastam 1 hora e meia exercitando-se na piedade. Por isso, tem muito mais massa gorda na vida espiritual do que massa magra. Precisamos de cristãos com mais musculatura espiritual. Cristãos que estejam se exercitando, perdendo massa gorda, vaidade, arrogância, carnalidades, e ganhando massa muscular, humildade, sobriedade, ganhando intimidade com Deus. Exercita-te na piedade. Irmãos, como é importante e necessário para o pastor e para todos nós nos exercitarmos na piedade. Das muitas vezes que esta palavra aparece no Novo Testamento, o apóstolo Paulo 9 vezes dedicou essa palavra aqui nas pastorais, se não me engano, de 15 vezes, se a minha memória não estiver aqui errada. Piedade. O que é a piedade, Eusebeia? Irmãos, a piedade, ela é uma mistura de temor e amor a Deus. Consideramos piedoso alguém que tem vida de oração, alguém que é íntimo de Deus, a quem você tem vontade de pedir, ore por mim, porque você vê naquela irmã, naquele irmão, alguém que tem piedade, alguém que tem profundo temor a Deus, alguém que tem intimidade, comunhão com o Altíssimo, alguém que realmente anda na presença de Deus, vive na presença de Deus, e que seu caráter e sua conduta evidenciam a sua espiritualidade, de modo claro, absolutamente claro. Piedade, exercitar-se na piedade, é exercitar-se na oração, é exercitar-se no jejum, é exercitar-se no estudo da palavra de Deus,
é exercitar-se, meus irmãos, na comunhão com Deus. Muitos pregadores podem demonstrar no púlpito erudição teológica quando pregam, mas não demonstram piedade, que são pessoas que têm intimidade com Deus, que são pessoas que têm autoridade de Deus. Há uma diferença entre ser um erudito nas Escrituras e na teologia e ser muito capaz de compartilhar tudo isso, mas sem transpassar ou demonstrar uma vida de piedade que inspira as pessoas. Quando Jesus pregava nas sinagogas, seus ouvintes diziam que ele ensinava não como os fariseus, mas como quem tem autoridade, porque percebiam a autoridade naquilo que ele falava. E essa percepção não vem de título, ela vem, irmãos, do Espírito falando, da autoridade que Deus dá a um pregador, que Deus dá a um irmão, a uma irmã, para falar as coisas de Deus, porque muitos não vivem o que pregam. É muito fácil pregar, no certo sentido, mas não viver. O piedoso é aquele que vive o que prega e prega o que vive. E isso é claro para quem observa, para quem convive. Quando você convive com uma pessoa, você percebe se ela é piedosa ou não. Paulo fala daqueles que têm a aparência da piedade. São pessoas que têm um linguajar evangeliquez, ou glória, unção, aleluia. Então tem um vocabulário e tem toda uma gíria cristã. Mas quando você convive, você não observa o temor a Deus. Você não observa a reverência para com Deus, para com o seu nome. Falar o nome de Deus em vão, toda hora, palavrões. Uma pessoa piedosa quer ter lábios santos, quer demonstrar quando sofre e quando externa suas emoções, que é uma pessoa temente. Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja, porque ele era um homem temente a Deus. As suas palavras demonstraram que ele era um homem piedoso. E Timóteo deveria exercitar-se na piedade. Quero dizer, para a tristeza de alguns, que não tem lipoaspiração de gordura, de massa gorda, na vida espiritual. Só é quem se exercita na piedade é que realmente será piedoso. Não tem como, não tem atalhos, não tem outro caminho. Ou você toma a decisão de se exercitar. E se eu perguntasse aqui, quantas vezes por semana você se exercita? Quantas vezes por semana você vai à academia? E quanto tempo você gasta ou investe na sua saúde? E eu pergunto, você dedica pelo menos meia hora para se exercitar na piedade? Irmãos, quando você dedica tempo a uma atividade, você mostra que aquela atividade para você é importante, porque você investiu tempo nela. Quando você não investe tempo na oração, no jejum, na palavra, você está dizendo que estas coisas, elas não são importantes, podem ou não serem feitas. Uma pessoa piedosa não. Ela não abre mão, ela tem fome de Deus, ela tem sede de Deus, ela tem saudade de Deus. Quando viajamos, quebramos a nossa rotina, não é verdade? Bagunça toda a nossa estrutura planejada do dia. E aí, quando você percebe, já passaram 2 dias e ainda não leu a Bíblia e não orou. E você começa a sentir um vazio. E você começa a sentir saudade de Deus, de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa que se exercita na piedade. Irmãos, você pode treinar e fazer musculação direto, para apenas uma semana. Na próxima semana você vai fazer o exercício e você fica todo dolorido. Basta uma semana sem fazer musculação, e na primeira vez que você fizer, você sentirá o efeito. Tem muita gente fraca na fé. Tem muita gente que não aguenta um empurrão na fé. Muita gente que
se passar por determinadas tribulações, vai apostatar, vai praguejar, vai se revoltar, vai abandonar Deus, a igreja. Por quê? Porque não tem estrutura espiritual. E não tem estrutura espiritual porque não se exercita. Então, quem não faz exercício físico, faça, se exercite. É importantíssimo para você ter qualidade de vida. Isso agrada a Deus, que cuidemos. E Paulo está dizendo, Timóteo, você será um ministro nutrido. Para ter saúde, o que é preciso? Boa nutrição e exercício físico. E ele está dizendo, serás um bom ministro nutrido. Então, quem quer ter vida espiritual saudável, precisa ser nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina, e precisa se exercitar na piedade. Assim como para ter saúde, você tem que ter boa alimentação e exercícios físicos. Então, irmãos, se alimentem do que é bom, façam exercícios, mas pensem assim, se eu levanto 5 da manhã para me exercitar numa academia, eu me desloco de casa, passo 1h30 lá, depois me desloco voltando para casa, eu gasto 2 horas e meia, mas eu não gasto meia hora, eu não me exercito meia hora na piedade. É por isso que tem mais massa gorda em mim do que magra. É por isso que eu tenho fraqueza, indisposição, porque eu não tenho musculação espiritual, por falta de exercício na piedade. E o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, exatamente assim, o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Vamos dar esse desconto para o apóstolo e colocá-lo no seu contexto. Mas ele diz que a piedade, ela é proveitosa para tudo. Tudo, a piedade, ela é proveitosa para tudo. Por quê? Porque ela tem a promessa da vida presente e ela tem a promessa da vida futura. Se você for uma mulher piedosa, você saberá como tratar seu marido, seus filhos, porque quem é piedoso é temente, é reverente, é submisso. Você saberá como tratar sua esposa, seus filhos. Se você é um homem piedoso, você saberá se comportar, você terá sabedoria para lidar com os problemas. Você tem a promessa da vida presente, vida em plenitude, prometida por Deus, prometida por Cristo. E Pedro diz em sua segunda carta que Deus, pelo seu poder, nos tem dado tudo o que é necessário para a vida piedosa. Portanto, Deus tem suprido. A piedade é proveitosa para tudo, para o presente, a vida presente e a vida na eternidade. Você dirá, mas eu precisarei de piedade na vida futura? Sim, tanto é que aqui está escrito a promessa da vida presente, a promessa da vida futura. Você só tem a ganhar se você for um homem piedoso, uma mulher piedosa. Irmãos, no meu entendimento, você ou eu não poderíamos receber um maior e melhor elogio se algum irmão, alguma irmã, os irmãos dissessem, aquele irmão é piedoso, aquela irmã é piedosa. Será que nós podemos dizer isso sobre as pessoas? Elas podem dizer isso de nós a nosso respeito, porque percebem piedade. Timóteo, portanto, deveria fazer 3 coisas: ensinar essas coisas, rejeitar as doutrinas erradas e exercitar-se na piedade. E eu creio, meus irmãos, que estas 3 orientações de Paulo para o pastor Timóteo são relevantes também para nós hoje, e ganharemos muito se nós obedecermos. Quem aqui faz academia e se exercita, diz assim, vale a pena.
vale a pena. Você sente disposição, saúde, você entra naquela roupa que você gostaria, você olha para aquela maior e diz, não me pertence mais, você colhe os frutos do bom exercício físico. E se você se exercitar na piedade, da mesma forma, você dirá, como é bom andar com Deus. Você enfrenta uma tribulação, você está amparado. Você enfrenta uma decepção, você está confortado. Irmãos, não pensemos que basta sermos grandes conhecedores da palavra. Eu já citei do púlpito e termino citando Lloyd Jones, pregador e pastor, que denunciou uma ortodoxia morta. Pessoas tão preocupadas com a doutrina, com a boa doutrina, e não há erro nisso, mas que não tinham vida com Deus, não eram avivadas, não eram pessoas que choravam diante de Deus. Jeremias chorou lágrimas diante do estado de corrupção moral e espiritual da sua nação. Jesus olhou para Jerusalém e, sabendo que Jerusalém seria destruída pelo juízo de Deus, ele chorou por causa de uma cidade imoral, uma cidade tão religiosa, mas tão vazia de Deus. Paulo fala, eu preferiria ser até afastado de Cristo, se isso favorecesse a conversão dos meus irmãos. Chorar pelos perdidos. Nós olhamos uma grande multidão num estádio, num show satânico, repugnante, como que recentemente tivemos, olhar para aquela grande multidão, vibrando com satanismo, com imoralidade, chorar e dizer, estão perdidos, estão em trevas, estão a passos largos, no caminho largo, para a perdição eterna, e chorar e orar por essas pessoas para que sejam salvas. Não basta, meus irmãos, nos dedicarmos e devorarmos livros. Tem gente que lê muito sobre a Bíblia, mas pouco lê a Bíblia. São devoradores de literatura teológica, mas pouco leem a Bíblia. Um pastor que eu conheço, aliás, ele já partiu, ele gastava horas e horas e horas estudando teologia. E eu perguntei a ele, quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Ele disse, nem sempre eu leio a Bíblia todos os dias. Do que adianta ler tanto sobre a Bíblia e não a própria palavra de Deus? Então, irmãos, a piedade são pessoas que amam a palavra, creem que ela é de Deus, ouvem o Espírito falar, se alimentam, se abastecem com a palavra e recebem pelo jejum e pela oração a capacidade divina de viver segundo aquilo que acabou de ler. É um desafio diário viver a piedade. Que Deus nos livre de termos a aparência da piedade, mas neguemos o poder da piedade, porque a piedade tem poder de transformar a nossa vida.